Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz, nós estaremos falando sobre o tema Jesus, a plena revelação de Deus. Texto bíblico, Hebreus 1, versículo de 1 a 4. Hebreus 1, versículo de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Esse texto nos fala da grandeza de Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus. Filipenses 2, verso 10, diz assim, Filipenses 2:10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao escrever, aqui nós vemos dois textos, Hebreus, o autor é desconhecido, e o texto de Filipenses, que é de autoria do apóstolo Paulo. Segundo o autor do livro de Hebreus, ele enfrentava, segundo o livro, o autor enfrentava a frieza espiritual, a indiferença e a possibilidade de apostasia dos seus leitores, isto é, o desvio da fé verdadeira e genuína. E assim, por muitas e muitas vezes, o autor de Hebreus adverte aquele povo sobre a questão da frieza espiritual. Hoje também, em nossos dias, não é diferente. Existe uma grande frieza espiritual reinando em nossos dias. Muitos estão abandonando ou mesmo apostatando da fé, trocando a fé genuína de Cristo por outra coisa que não pode salvar. Há pessoas trocando o evangelho por qualquer coisa que lhes agrade o gosto pessoal. A revelação final de Deus através de Jesus Cristo tem a ver com a vida eterna, tem a ver com salvação, mas muitas pessoas têm deixado de lado Jesus Cristo e a salvação. Realmente é como disse o grande pregador Spurgeon. O fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças, quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto. Não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Fecha aspas. Também é como disse Deus através do profeta Jeremias, Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial da água viva e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, através de Jeremias 2:13, fala do povo abandonando o Senhor, do povo deixando o manancial da água viva e buscando cisterna seca. Muitos hoje estão buscando cisterna seca. Primeiro ponto que eu quero destacar é que hoje os modismos têm atrapalhado as pessoas de se achegarem verdadeiramente a Cristo. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus se revelou aos homens através
de profecias, através de visões, de sonhos, de enigmas, Números 12, 6 a 8. Mas de acordo com o livro de Hebreus, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, isto é, Jesus Cristo. O autor de Hebreus está se referindo à encarnação de Jesus, à vinda de Cristo a este mundo. Sendo assim, a vinda de Jesus Cristo foi a maior revelação de Deus aos homens. É certo que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a revelação superior àquela do Antigo Testamento dado pelos profetas. Deus se deu a conhecer aos homens através de Jesus Cristo, seu Filho, pois ele é a exata imagem do ser divino, do ser de Deus. É o esplendor da sua glória. Observe, o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso, esplêndido. A sua concepção no ventre de Maria, a Bíblia diz que foi obra do Espírito Santo de Deus. De acordo com o Evangelho de João, Jesus existia antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Lá diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a expressa imagem de Deus. A Bíblia diz que na noite em que Jesus veio a este mundo, que ele nasceu como uma criancinha, um bebê, ele se fez carne e osso. Naquela noite do nascimento de Jesus, anjos apareceram aos pastores nos campos de Belém. E a Bíblia diz que logo uma milícia, uma multidão dos exércitos celestiais apareceram cantando glória a Deus nas alturas. Que coisa maravilhosa. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Que coisa maravilhosa. Nunca houve nada igual na história da humanidade. Jesus se fez carne. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a este mundo salvar. João, o Batista, reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com a sua morte na cruz, Jesus traz salvação a todo aquele que nele crê. Jesus é a maior novidade da história. A pregação do Evangelho de Cristo é a boa notícia da salvação. Cristo se fez carne, o Messias de Deus, o Filho de Deus veio a este mundo para salvar o pobre e miserável pecador, aquele que nele crê. Por isso nós precisamos abrir nosso coração para Jesus, recebê-lo pela fé. Jesus foi o maior presente de Deus dado aos homens para resgatar pecadores arrependidos, para dar uma nova oportunidade, para conceder vida eterna e não o castigo eterno e não o inferno. Os modismos são instrumentos do mal para desviar as pessoas da verdade salvadora. Nós vivemos dias difíceis, onde se reina tantos modismos, tantas novidades, tentando agradar o homem pecador. A revelação final e plena de Deus aos homens, isto é, Jesus Cristo, tem ficado em segundo plano, ou mesmo até descartado. A pregação séria e genuína do Evangelho tem sido negligenciada. E muitos que se dizem crentes em Jesus têm se desviado da fé, têm buscado coisas que tragam satisfação pessoal, segundo o gosto do freguês. Vejamos alguns exemplos de coisas ou temas que têm desviado as pessoas da verdade central da Bíblia, isto é, da verdade central do Evangelho. Jesus, ele veio pregar a chegada do reino, o arrependimento dos pecados, o perdão de Deus. João Batista veio chamando os homens de raça de víboras, falando a respeito da ira vindoura, do castigo de Deus se não se arrependessem. Mas hoje as pessoas buscam, por exemplo, prosperidade financeira. As pessoas dizem seguir Jesus
buscando ganhar coisas materiais nesse mundo, coisas passageiras. Muitos estão atrás de prosperidade financeira, prosperidade na área amorosa, prosperidade, quebra de maldições. Muitas pessoas estão indo atrás de benzeções, curas através de espíritos, busca por almas, anjos, misticismos, superstições, alho, ferradura atrás da porta, pé de coelho, agorada, fluida, água benta, arruda, sal grosso, rosa orada, sabonete ungido, óleo da oliveira de Israel, água do rio Jordão, sangue do cordeiro e por aí vai. Caneta orada, vassoura ungida e por aí vai. Superstição. Há grupos evangélicos que usam as seguintes expressões. Você já viu esta? Oração ungida. Você já viu alguém dizer isso? Irmãos, eu nunca vi isso na Bíblia, oração ungida. Você já viu falar abraço ungido? Meus irmãos, eu nunca vi falar isso na Bíblia, abraço ungido. Tem gente que usa isto. Também se tem visto alguns grupos se dizer apostólicos, igreja apostólica, povo apostólico, mensagem apostólica, unção apostólica, revelação apostólica e por aí vai. Tantas coisas. Corredor dos milagres, com data e hora marcada. Tantos modismos que estão levando muitas pessoas ao inferno. As pessoas estão indo para o inferno com sal grosso. As pessoas estão indo para o inferno com água orada. As pessoas estão indo para o inferno com abraço ungido. Porque deixaram a revelação de Deus em segundo plano. Deixaram Jesus em segundo plano. Que tristeza. O modismo tem sido coisa do diabo para afastar as pessoas de crer na verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Por outro lado, tem-se observado as crenças populares. Há pessoas que creem em gnomos. Há pessoas que creem em fadas. Há pessoas que creem em Papai Noel. Pessoas dentro da igreja ensinando os seus filhos sobre Papai Noel. Tem pessoas que creem em duendes, mas não em Cristo. Cresce em tudo isso, mas não cresce em Cristo. Eu lembro que o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, em certa ocasião, ele contou que ele estava distribuindo folhetos e ele abordou um homem e aquele homem não quis receber o folheto. Disse que não cria nessas coisas. E o pastor Isaltino, ao olhar para o carro daquele homem, viu colado na traseira do carro um adesivo no qual estava escrito: eu creio em duendes. Aquele homem não cria em Cristo, mas cria em duendes. Meus irmãos, a salvação é só através de Jesus. Atos 4,12 diz: e em nenhum outro existe salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome existe, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós não somos salvos por superstições. Meu pai conta que, eu não cheguei a conhecer esse tio, mas meu pai conta que um irmão dele, já falecido, quando era vivo, acendia velas para as almas. Ele cria nas almas. Hoje em dia as pessoas creem em tantas coisas, mas naquilo que de fato precisa crer, não creem. A salvação ela é mediante a fé em Cristo. Mas há exigências na palavra de Deus. A palavra de Deus exige que haja arrependimento dos pecados. Para se chegar a Cristo precisa ter fé, arrepender-se dos pecados. É preciso haver mudança de vida, santidade. A palavra de Deus, Deus diz: sede santos como eu sou santo. Deus é santo, Ele é o nosso Pai. E se somos seus filhos,
precisamos viver uma vida de santidade diante dele. Mas as pessoas não querem se arrepender. As pessoas não querem mudar de vida. Muitos estão querendo encher igrejas, mas trazendo consigo os seus pecados, as suas depravações, os seus adultérios, as suas pornografias, as suas superstições. Preferem continuar na carnalidade, no pecado, na sensualidade desenfreada, na mentira e no engano, na depravação e em tudo que não presta, do que fazer a vontade perfeita de Deus. Fazem as coisas do seu jeito, mas são obstinadas ao mal. Nós, quando aceitamos Cristo, nós damos pública profissão de fé, de que nós nascemos uma nova criatura para Jesus, que o velho homem morreu e foi sepultado. Não é isso que nós professamos no batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Morte do velho homem, sepultamento do velho homem, e nasce uma nova criatura em Cristo. Não é isso que nós ensinamos? Não é isso que nós cremos? Contudo, mesmo diante das durezas dos corações, precisamos continuar firmes na pregação do Evangelho. Talvez você pergunte, mas por que precisamos continuar firme? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho. Aqui é Paulo dizendo, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui é símbolo do não-judeu. O grego aqui é símbolo das nações que não fazem parte da nação, do povo prometido, né? Nas Escrituras, a salvação começa pelos judeus, mas estende também aos demais. Tanto a salvação é para o judeu como também para o não-judeu. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus para todo aquele que nele crê. É a maior novidade que poderia ser pregada em toda a história. Cristo se fez carne e osso por nós. Veio a este mundo para salvar o miserável pecador que se arrepende e que crê nele pela fé. A salvação é de graça. A salvação é pela graça mediante a fé. Não é por causa das suas boas obras. É lógico que quando aceitamos Cristo, nós nos tornamos novas criaturas para a prática das boas obras. Mas a salvação não é mediante boas obras. A salvação é mediante Cristo Jesus que morreu na cruz por nós. 2 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve e diz a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, isto é, rebata, conteste, repreendas, isto é, censure, exortes, isto é, anime, aconselhe, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os próprios desejos desenfreados da carne, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E eu pergunto, qual é a obra do evangelista? É evangelizar, é pregar o evangelho de Cristo. Assim como a palavra de Deus, Paulo falou ela, aqui no caso, para Timóteo. Esta palavra também serve para a igreja. Esta palavra também é para você e para mim. Temos dito que as igrejas hoje têm se tornado como supermercados que oferecem todo tipo de produto de acordo com o gosto do freguês. Se neste tipo de igreja uma pessoa não encontra o que deseja, ela vai para aquela que mais o satisfaz. Isto é, que mais satisfaz o seu gosto pessoal.
Se nessa igreja não tem coreografia, dança a gosto do freguês, não serve. Se nessa igreja o pastor prega o evangelho e pega pesado, porque a palavra de Deus ela condena o pecado, se o pastor fala duro contra o pecado, a pessoa já resmunga, já reclama. Eu lembro que em certa ocasião, após o culto da manhã, que eu havia pregado sobre o pecado, uma irmã me procurou na saída e questionou: pastor, mas por que o senhor não prega outra coisa? Irmãos, o pastor que deixa de pregar o que Deus manda para pregar o que bode quer ouvir, porque uma pessoa dessa só pode ser bode. Um pastor desse não serve para a obra. Ele precisa pregar o que Deus manda. Isaías pregou a palavra de Deus mesmo não agradando o seu povo. Jeremias pregou por cerca de 40 anos. Sequer viu uma alma convertendo, se arrependendo dos pecados. Mas ele foi fiel, pregou a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, mesmo que não agrademos as pessoas. Importa agradar primeiramente a Deus, não é mesmo? Tem pastores que hoje em dia não pregam sobre a palavra, não exige nada, não exige mudança de vida. Aceita tudo. Aceita roubalheira, aceita podridão, aceita bebedeira, aceita o engano. Não prega sobre pecado. Eu li outro dia que um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, um repórter ao entrevistá-lo, ele disse: eu não prego sobre pecado, mas eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus condenando o pecado. Vejo Jesus condenando o pecado dos fariseus, por exemplo. Eu vejo João Batista condenando os pecados daquele povo que vinham sem arrependimento para ser batizados. O pastor precisa pregar e nós precisamos pregar o arrependimento para que haja salvação. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem mudança de vida. Infelizmente, há um modismo nos nossos dias terríveis. Igreja se dividindo por causa da carnalidade. Igreja nascendo em cada esquina, doutrinas e denominações ensinando tudo menos a palavra de Deus. Canta-se muito, se prega pouco. E muitas vezes as músicas não falam nada da palavra. São só massagem ao ego de pecadores. Infelizmente há igrejas, eu tenho lido sobre isso, fiz um trabalho acadêmico sobre isto. Igrejas mega igrejas, que oferecem de tudo para atrair adeptos. Aqui no Brasil mesmo tem. Igrejas grandes, com propriedades enormes, e lá você vai achar dentro do templo, dentro da área da igreja, vamos dizer assim, você vai achar teatro, você vai achar academia de ginástica, você vai ver ali saunas, piscinas. Inclusive, há igrejas com área de alimentação, com franquia de grandes lanchonetes. Lá fora tem um telão. Não precisa nem da pessoa entrar para adorar a Deus lá dentro. Ela está lá fora conversando, tomando o seu refrigerante, comendo e vendo lá no telão. As pessoas não estão tendo compromisso com Deus como deveria. Se eu vejo a igreja de Cristo e as pregações do Evangelho como mercadoria a serem negociadas ao gosto do freguês, se eu não me firmo na verdadeira palavra de Deus, como amarei e obedecerei a palavra? Onde fica a verdade que Deus deseja que eu busque Ele, que eu busque de todo o coração? Hoje em dia a verdade tem sido relativizada. Alguns dizem uma verdade, mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem andado atrás de fábulas? Você tem andado atrás de igrejas que, segundo o gosto do freguês? Se você tem feito isso, deixe isso para trás, arrependa-se.
Deixe as enganações, as ilusões desse mundo e busque verdadeiramente aquilo que pode salvar a tua alma. Jesus Cristo. Busque uma igreja que prega a verdade. Busque uma igreja que ensina o arrependimento, a salvação em Cristo. Busque Cristo e seja salvo. Seja um crente frutífero. Porque Deus te salvou em Cristo para você ser crente frutífero, ganhador de almas, tendo vida transformada. Ajude outros a chegar a Cristo. Muitos estão completamente indiferentes para com Jesus atualmente. A gente percebe isso demais. O livro de Hebreus foi escrito numa época de grande frieza espiritual, grande indiferença, grande desvio da fé que é a apostasia. Segundo o comentarista Champlin, o homem indiferente que pensa que a fé cristã é decepcionante se vê tentado a voltar às suas antigas formas religiosas, sem importar quais sejam. Por isso que tem gente que vem para o nosso meio, recebe Jesus, diz que recebe Jesus, de repente abandona, volta para as suas antigas práticas religiosas. Nós precisamos observar que a palavra de Deus em Cristo é a maior revelação de Deus dada aos homens. E essa revelação é Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele morreu na cruz para salvar. Ele pode te salvar. O autor dos Hebreus, do livro, diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a revelação final. Rejeitar Jesus Cristo é perder o acesso a Deus. Se você está rejeitando Jesus, tome cuidado, porque rejeitar Jesus é rejeitar a salvação dada por Deus. É o maior pecado. É rejeitar a ação do Espírito Santo. Rejeitar Jesus como Salvador. Quantas pessoas estão se apostatando da fé? 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, conforme a Bíblia, há espíritos enganadores, há doutrinas de demônios professadas neste mundo. Cuidado! Muitos dizem, ofereçam o que as pessoas querem e as igrejas crescerão. Entretanto, precisamos ser fiéis à nossa missão como igreja, ainda que as pessoas não gostem. Precisamos pregar o Evangelho, ainda que esse Evangelho não agrade o homem de nossa época. Os profetas do Antigo Testamento foram chamados por Deus para pregar a mensagem de Deus e repreender o povo dos seus pecados. E muitos servos de Deus do passado foram apedrejados e mortos cruelmente, mas cumpriram a perfeita vontade de Deus em seus ministérios. No Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, João Batista anunciando de forma ousada a vinda do reino de Deus e o arrependimento dos pecados. Ele condenou o pecado de Herodes e isso acabou levando-o à morte. E aí? Falaremos palavras doces que agradem as multidões? O Senhor nosso Deus nos chamou para sermos açúcar? Ou Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo? Nosso Deus em Cristo nos chamou para sermos sal, fazermos diferença. A missão da igreja não pode ficar perdida diante dos apelos humanos para gostos pessoais ou entretenimentos coletivos. É preciso arrependimento, é preciso dobrar os joelhos diante do Senhor, clamar a graça e a misericórdia de Deus. Concluindo, prezado irmão e ouvinte, não há desculpas para quem rejeita propositadamente o que Deus ofereceu em Cristo, isto é, a salvação. Deus, de uma maneira toda especial, se revelou a nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Hoje a salvação está ao alcance de todos pela fé em Cristo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê perece.
Deus tem a vida eterna para todos os que creem em Cristo. Você crê? Você já entregou sua vida a Cristo? Existe vida eterna e perdição eterna. Existe moradas celestiais e existe o inferno. Hoje o Senhor te chama para a salvação. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Renda-se a Ele. Peça perdão pelos seus pecados e viva em paz com Deus. Deus te dá uma nova oportunidade. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Santo e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, salva, Senhor, este que por acaso não tem a salvação. Salva, Senhor, aqueles que nos ouvem, que por acaso ainda não têm a certeza da vida eterna, da salvação em Cristo. Senhor, a tua palavra diz que nós podemos ter certeza da vida eterna. A tua palavra diz, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. Senhor, essa vida eterna está em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se houver algum desviado dos teus caminhos, que essa pessoa, que essa ovelha desgarrada, volte, Senhor, a ter comunhão contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja nesta noite transformação de vida, que haja arrependimento, que haja perdão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos.